E aí, turma do canal, beleza? Tudo bem com vocês? É a primeira vez que eu venho deixar aqui uma mensagem aqui para reflexão de nós todos e vocês que vão assistir o vídeo, beleza? Aqui coloquei aqui o celular aqui que não, a posição não tá muito boa, mas vai dar certo, beleza? Eu tava pensando em gravar e me deu vontade de gravar, falar da palavra de Deus, né? Falar da Bíblia, falar. Eu vou ler aqui para a meditação aqui de todos que vão ver esse vídeo. Muita gente conhece a história de Moisés, né? Para muitos é a história de carochinha, para muitos é ficção, muitos que não acreditam na Bíblia, né? Mas a gente respeita, porque o intuito aqui não é debater religião, o intuito aqui é falar da Bíblia, palavra de Deus, que edifica, que, que restaura, que tira o homem do pecado, não importa o pecado que for. Deus, a não ser blasfêmia, né? Deus, a Bíblia relata que a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus, essa não é perdoada, mas se você é um adúltero, se prostitui, faz de tudo que quanto for errado, mas se você se arrepender de coração e deixar o pecado, Deus vai perdoar você. Aqui, essa posição aqui não está muito boa, mas vai dar certo. Depois vou gravar mais aí e vai dar certo. É porque eu tô colocando frontal, né, a câmera. Então, voltando aqui, né, sobre o pecado. Pecado, Deus perdoa. Até na última hora. Tá um barulho aqui. Só um pouquinho, pessoal. Voltando aqui, pessoal, que eu deixei aqui na chave ligada e tava tendo um barulho aqui. Então, voltando aqui ao assunto, eu ainda vou ler aqui ó, uma parte aqui que está escrita aqui no livro de Moisés, né? Que fala sobre o Mar Vermelho. Muita gente já conhece a história, né? O interessante, pessoal, que quando o povo estava fugindo, né? Dos egípcios lá, todo mundo querendo matar Moisés e matar o pessoal que estava com Moisés, né? Deus, Deus deu o livramento, né? O mais interessante que eu estava pensando, o mais interessante é que a Bíblia relata que aquele pessoal que atravessou o mar, quando Deus soprou lá e abriu aquelas multidão de água, o mais interessante é que até do primeiro ao último, o primeiro que começou a seguir pelo mar em terra, o mais interessante é que a Bíblia relata que não foi na lama. O interessante que a Bíblia relata é que o pessoal não saiu, não passou na lama, pisou, atravessou para o outro lado, chegou com os pés todos lameados, não, foi em terras seca, né? Você vê como é que é o cuidado de Deus para com a criatura, né? Para, para, para com o ser humano, né? Preocupou até em as pessoas
o mais interessante também, que mais interessante que na travessia as águas, as águas só se fechou quando o último saiu. Ou seja, às vezes no momento na sua vida você está passando por um momento difícil e você acha que não vai conseguir sair daquela situação. Às vezes essa situação pode ser financeiro, espiritual, entendeu? Pode ser no seu casamento. Você acha que não tem uma solução, mas Deus está ali dando escape, uma forma melhor para você sair dessa situação. Às vezes é um conflito familiar, você não fala com seu irmão, entendeu? Você não fala com seu pai, talvez você tenha... Já vi gente relatar que já passou 10 anos sem falar com o próprio pai. Então, irmão, é pecado, né? A gente tem que... Às vezes a gente tem que ceder. Ceder, o que eu quero dizer, ceder é perdoar. Porque se a gente não perdoar, a gente não tem... Como é que você vai ter perdão se você não perdoa? Muitos falam assim, ah, quem perdoa é Deus, mas a gente tem que perdoar. Graças a Deus, eu tenho melhorado, para a glória de Deus, questão do perdão. Se alguém me ferisse, direto ou indiretamente, não agredir, porque a agressão já é demais, né? Mas com palavras, e aí demorava muito para mim perdoar. Vontade de chocolate? Passa na minha... Então, pessoal, é isso aí. Eu demorava muito para perdoar porque eu ficava chateado com certas coisas e a gente guardar mágoa no coração, quem prejudica é você mesmo, entendeu? A gente se prejudica não perdoando seu irmão, e então, além de ser pecado, você não vai ficar bem de saúde. Então vou ler aqui para a meditação aqui de quem vai ver esse vídeo. Primeira vez que eu estou gravando para postar no canal. Acredito que seja o Espírito Santo que tenha colocado no meu coração para fazer esse vídeo. Talvez alguém está precisando ouvir essa palavra. Eu não sei, mas o Consolador é Jesus Cristo para lhe consolar em qualquer situação da sua vida, beleza? Aqui para a meditação, todo mundo conhece sobre Moisés, na história de Moisés, que Moisés se livrou desde pequeno, já foi... Moisés ia... Quando criança ele ia... o rei ia mandar, né, todas as crianças de certa idade ia... Então, pessoal, já estou falando demais, então vou ler aqui, tá? No livro de Êxodo 14, a partir do 10, beleza? Vou ler aqui. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos num deserto? Aí, pessoal já reclamando, entendeu? Reclamando com Moisés que preferia ficar lá para trás mesmo do que prosseguir, né? Vamos lá. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos os escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer num deserto. Então, eles queriam prosseguir lá. Moisés queria seguir
E os outros queriam ficar, né? Mesmo na escravidão. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse o Senhor então a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas: siga avante. Erga sua vara e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Viu, pessoal? Igual eu falei agora, em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército. Com seus carros de guerra, seus cavaleiros, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando atrás dele. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para que uma luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Veja, pessoal, o trabalhar de Deus, entendeu? Olha só o trabalhar de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou-se a terra seca como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água direita e outra da esquerda. É isso aí, pessoal. Você já parou para pensar como Deus é maravilhoso? Você vê a situação dos egípcios lá, estava com Moisés murmurando. Moisés falou para ele seguir em frente, né? E Moisés falou para ele seguir em frente, e Deus deu o livramento, deu escape para todos aqueles, né? E aí quando do mais velho, do mais novo ao mais velho, atravessou aquele mar em terra seca, e os faraós nos carros lá, atrás daquela multidão. Quando eles começaram, entrou no mar atrás de Moisés, e todos os egípcios estavam fugindo, né? Os hebreus, né? Tava todo mundo fugindo lá da escravidão. E aí, o que acontece? Quando atravessa o último, Deus para de soprar aquelas águas, e as águas se fecham de novo, e todos os carros de Faraó viram, morrem, e Deus é glorificado. Então, meus irmãos, para a meditação dos irmãos, que o Senhor abençoe cada um de vocês que acompanha esse vídeo até o final. É a primeira vez, nunca fiz isso, que eu gravei. Às vezes a gente perde tempo com tantas coisas, e ouvir a palavra de Deus e falar do amor de Deus, a gente não fala, né? Mas nunca é tarde para a gente repensar na vida e procurar agradar mais a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas se você não tiver Deus no seu coração e viver sem viver o que prega, porque muitos não vivem o que prega, fala, da boca para fora, prega a palavra de Deus,
mas não vive nem a metade do que prega. Então, vamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Esse vídeo foi para a meditação de todos vocês. Quero deixar aqui também um recado, que religião nenhuma salva, quem salva é Jesus. Não adianta nada você estar na igreja, um pé na igreja e outro no mundo. Então, vamos vigiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado a todos. Compartilha, deixa o like se você chegou até aqui nesse final desse vídeo. Ou que não chegou mesmo, mas que Deus abençoe. Desde já eu agradeço a todos. Foi isso aí que eu, para a meditação, deu vontade de gravar. E que Deus abençoe a todos. Deixa o like, compartilha. E obrigado. Fique com Deus. Valeu!